Vamos orar. Senhor, estamos aqui mais uma vez, com os corações abertos para ouvir a Tua voz. Pedimos, Senhor, que fales conosco através da Tua santa palavra e sempre encaminhe os nossos corações para entendê-la e para cumpri-la, Senhor. Seja louvado o Teu nome eterno para todo sempre, e nós te louvamos por ter o Senhor nos escolhido para ser povo Teu e ovelhas do Teu pasto, Senhor. Te louvamos e agradecemos o Teu nome grandioso e glorioso. Pedimos perdão pelos nossos pecados e que nos dê, Senhor, as Tuas palavras, para que nós todos sejamos edificados em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. E vamos ler um texto bem conhecido da Santa Palavra de Deus. Lucas 1, do 5 ao 25. O tema da nossa mensagem nesta noite é: Deus tem um plano. Lucas 1, do 5 ao 25. Lucas 1, do 5 ao 25 diz o seguinte: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Amém, os irmãos podem sentar. Eu intitulei essa mensagem: Deus tem um plano. Eu acho que daqui a pouco vai ficar o esboço aí, tá? Porque nós vivemos num mundo tão cheio de incertezas e tão cheio de coisas que a gente sabe que não vai se realizar. A gente faz planos que sabe que dificilmente se concretizarão. E é muito importante que cada crente no Senhor Jesus Cristo, cada pessoa saiba que o nosso Deus é um Deus eterno, é um Deus que tem um plano. Esse plano se realiza, né? E nesse texto aqui, a palavra de Deus nos mostra Deus realizando algo que Ele mesmo já havia planejado desde os séculos passados. E agora, como diz a palavra, na plenitude dos tempos, Deus estava pondo em prática aquele tempo. É importante, aquele plano. É importante entendermos a imutabilidade de Deus e dos seus planos para nos sentirmos seguros e confiantes
sabendo que o nosso Deus tem um plano eterno que não precisa de aditamentos ou emendas e não contém erros nem falhas e será executado conforme foi planejado por Ele. Eu já ouvi muitas pessoas dizer que Deus sempre trabalha com plano B. Eu quero dizer que Deus não trabalha com plano B. Deus tem um plano e realizará o seu plano. Quem trabalha com plano B somos nós, seres humanos. Se isso não der certo, eu faço aquilo. Se aquilo não der certo, eu faço até um terceiro plano, plano C. Mas Deus não. Deus não tenta absolutamente nada. Deus realiza tudo o que planeja. Não existe nada que Deus realizou, que Deus planejou, que Ele não tenha capacidade e nem poder para realizar. Deus nunca erra, Deus nunca falha, Deus é sábio, Deus é poderoso. A Bíblia diz nos Salmos que Deus habita nos céus e faz tudo o que Ele apraz. Portanto, nós cremos num Deus todo-poderoso. E quando nós dizemos que Deus é todo-poderoso, é porque Ele é todo-poderoso mesmo. Lá em Tiago 1,17, por exemplo, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há o quê? Mudança e nem sombra de variação. Quer dizer, Deus não muda e nem sequer planeja-se qualquer mudança em Deus. Ele não tem mudança e nem sombra de variação. É muito importante que a gente entenda isso para a gente saber que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus é eterno, que o nosso Deus não muda. E até quando nós erramos, a Bíblia diz, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Ele diz a respeito de Israel, porque eu não mudo, ó filhos de Israel, é que vocês não são destruídos. Então Deus é imutável em todas as suas coisas, em todos os seus propósitos. E a Bíblia, a palavra de Deus, vem nos ensinar a respeito de um Deus imutável. Nesse texto que nós vemos claramente isso retratado. O versículo começa dizendo assim, que no tempo de Herodes, rei da Judéia, essa expressão no tempo de Herodes, rei da Judéia, indica que não só aconteceu um fato histórico no tempo e no espaço, mas a execução de um plano concebido por Deus na eternidade passada e posto em prática no tempo, local e modo idealizados por Deus. Nesse plano que Deus idealizou, João, que ficou conhecido como João Batista, seria o precursor do Messias e não o outro. Diz que isso aconteceu no tempo do rei Herodes, não no tempo do rei Davi, no tempo do rei Salomão, no tempo do rei Ezequias, no tempo do rei Herodes. Era a época certa que Deus determinara que isso deveria acontecer. Por que seria assim? Acho que eu já devo ter falado aqui outras vezes sobre isso, mas em Gálatas 4,4, quando fala que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, eu já devo ter falado isso aqui, mas nunca é muito repetir, como dizia Paulo, né? Sim, nunca é muito repetir, porque é segurança para nós. Muito bem, o que aconteceu? Se vocês tiverem uma visão do mundo passado, antigo, quem gosta de história aqui, levanta a mão. Muita gente. A gente chega nas escolas e pergunta quem gosta de história. Aí 2 pessoas levantam a mão, né? O resto só gosta de matemática. Aí pergunta quem sabe matemática. Aqueles que gostam de matemática também não sabem matemática, mas gostam. É interessante. O mundo antigo era muito fracionado, né? Ele era cheio de pequenas nações, algumas cidades eram nações, e eles eram muito diferentes entre si, e havia poucas ligações entre várias regiões. Aliás, as comunicações eram muito precárias, né? Porque não tinha telefone, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha nada, né? E as nações se comunicavam apenas quando havia interesse comercial, de uma com as outras. Uma descobria que tal tinha um produto que interessava para eles, então havia as trocas, os escândalos, essas coisas. Mas era muito pouca a comunicação entre os povos. Só que o Evangelho de Jesus Cristo deveria ser pregado a todos os povos. Mas como seria pregado se não havia comunicação entre os povos? Então o que aconteceu? Aconteceu que Deus, nos seus eternos propósitos, fez com que as nações começassem a se unir. Mas se unirem de que forma? Através de conquistas grandes. Primeiro Deus usou Nabucodonosor para começar as grandes conquistas das nações e conquistou inclusive o reino de Judá, que levou cativo para a Babilônia. Depois do Império Babilônio, né, Nabucodonosor, veio o Império Medo-Persa, que aumentou o tamanho do império que eles herdaram dos babilônios. E depois veio o Império Grego,
Esse Império Grego foi liderado por Alexandre Magno. Ele assumiu o reino aos 20 anos de idade, morreu aos 33 na cidade de Babilônia. Era um jovem e morreu jovem. Mas a característica interessante dos gregos foi que eles espalharam pelo mundo uma língua, que era a língua grega. E todos os povos que foram conquistados ali ao redor do Mediterrâneo, que eram as nações que então existiam, e Oriente Médio, etc., eles passaram a aprender o grego como uma língua. Então você chegava em cada país daquele, você falando grego, você se comunicava. E os gregos ensinaram uma outra coisa aos povos, ensinaram os povos a pensarem, porque eles eram muito ignorantes. Havia muitos poucos sábios. Os sábios eram os verdadeiros showmen da época, né? E havia muito poucos. E os gregos ensinaram as pessoas a pensarem, a estudarem, a entenderem. E Deus precisava disso quando a mensagem dele fosse levada para o mundo inteiro. Que as pessoas pudessem se comunicar e que houvesse uma língua onde todos pudessem se comunicar. E os gregos fizeram isso. E já desde a época de Nabucodonosor, quando eles levaram os judeus cativos, a tribo de Judá e Benjamim, parte de Benjamim, voltou para a Palestina, mas as outras tribos se espalharam pelo mundo. E o que é que essas tribos fizeram pelo mundo inteiro? Anunciaram a todas as pessoas, em todos os lugares onde eles montaram uma sinagoga, que existia um único Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia, e uma esperança messiânica. Eles diziam para todos os povos que Deus enviaria o Messias. Então veja só, e depois dos gregos vieram os romanos. Os romanos solidificaram todo o poder que eles adquiriram dos gregos e aumentaram o império e construíram estradas no império inteiro romano, em todo o império romano. Então, quando esse texto nos diz que nos dias de Herodes, rei da Judéia, está falando nos dias do império romano, quando havia todas as condições possíveis para que o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem messiânica, a mensagem do Filho de Deus, pudesse ser levada a todos os povos. Quando Jesus viveu na Palestina, depois disso, e os discípulos depois saíram pelo mundo pregando o Evangelho, havia segurança no Império, eles puderam viajar por todo o Império, havia estradas abertas para o Império Romano inteiro, e eles puderam anunciar a mensagem do Evangelho. Então, o que eu estou falando é o seguinte, que Deus havia planejado e estava agora executando um plano que tinha na mente dele desde a eternidade. A Bíblia fala de Jesus Cristo como o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Se a morte de Jesus Cristo na mente de Deus não aconteceu só naquele momento histórico, aconteceu antes da fundação do mundo. Jesus já era a solução de Deus para os pecados da humanidade. Isso há tempos eternos passados. Não foi coisa que aconteceu naquele momento. Muita gente olha para Jesus Cristo e fala, Jesus foi morto porque não foi entendido nos seus dias. Ele foi um cara legal, mas não foi entendido. Não é verdade. Ele foi morto porque foi entendido. Quando o sacerdote perguntou para Jesus Cristo, você não vê quantas pessoas estão te acusando? Jesus não respondia nada. E o sacerdote perguntou para ele assim, até quando você vai deixar a nossa alma suspensa? Você é o Filho de Deus? Ele falou assim, eu sou. E essa expressão, eu sou, é uma expressão que Deus usa no Antigo Testamento para se referir a Ele próprio. Então, quando ele disse, eu sou, o sumo sacerdote entendeu prontamente que ele estava se dizendo Deus feito homem que veio redimir a humanidade e mandou matar Jesus Cristo. Ele foi morto porque foi entendido, não foi porque não foi entendido. Ora, se ele viesse hoje, seria entendido? Seria entendido, seria morto do mesmo jeito. Deus estava realizando um plano eterno quando disse que João nasceria ou nasceu na época de Herodes, rei da Judéia. O tempo, o modo e o lugar foi predeterminado por Deus para que essas coisas acontecessem. Então a primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto é essa. No tempo de Deus, não que João Batista vai nascer. Não era na época de Davi, de Salomão, ou de Ezequias, qualquer outro rei. Não. Foi na época de Herodes, rei da Judéia, que Jesus nasceu. Que João nasceu. João seria o precursor de Jesus. João iria falar a Israel, anunciando que o Messias havia chegado. Foi para isso que João nasceu. Agora, João nasceu de um casal. E a Bíblia dá um testemunho interessante sobre esse casal. Você sabe que Deus não realiza o seu plano com qualquer pessoa não, viu? Se alguém imaginar que ele tem uma vida torta, mas Deus é bom, vai realizar o plano dele comigo, não vai não. Veja o que é que a Bíblia diz a respeito desse casal aqui. Diz que eles eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor.
Como era a vida desse casal? Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A justiça de Zacarias e Isabel era tanto interior, ou seja, diante de Deus, como exterior. Eles eram irrepreensíveis diante dos homens. Veja só que não basta ser religioso. Quando nós pensamos em Deus, nós devemos entender que estamos lidando com um ser que nos conhece profundamente. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração, Deus nos conhece no nosso mais interior do nosso ser. E diz aqui que esse casal, eles eram justos diante de Deus e diante dos homens. E diz também que eles não tinham filhos. Algumas informações, eu quero que você preste muita atenção sobre o fato da Bíblia dizer que tanto Isabel quanto Zacarias eram justos e irrepreensíveis diante de Deus. Diz também que não tinham filhos porque Isabel era estéril. E uma coisa importante sobre isso, vocês sabem, tanto quanto eu, que naquela sociedade, se a mulher não tivesse filhos, ela era taxada como maldita de Deus. Era um grande risco para uma mulher se casar e não dar filhos, porque ela era completamente discriminada. Hoje em dia as mulheres não querem mais ter filhos, mas naquela época elas queriam pelo menos um, porque se não tivesse filhos, todos iriam dizer: essa mulher é pecadora, essa mulher é maldita. Ou ela, ou alguém da família dela, pai, mãe, sei lá quem, alguém muito ligado a ela, cometeu um ato muito ruim que Deus não permite que ela tenha filhos. Isabel não tinha filhos, mas a Bíblia fala do marido dela, mostrando aqui nesse texto, aliás, é um testemunho muito bonito sobre ele, que apesar de ela não poder gerar filhos, ele amava e protegia. Ele, Zacarias, não discriminava. Ele poderia ter outras mulheres, ele poderia ter outra mulher naquela sociedade. Aquela não dá filhos, ele casaria com outra para outra ter filhos. Ele deveria deixar descendentes, mas ele não fez isso. Ele viveu com Isabel durante a vida inteira e amava e protegia essa mulher, apesar de naquela sociedade ela não gerar filhos nenhum. E diz também que ambos eram avançados em idade, eram velhinhos. É bonito isso, Eles envelheceram juntos, esperando no Senhor. Você sabe uma coisa que me chama muita atenção no agir de Deus com as pessoas? É que, se você se puser no lugar de Zacarias e Isabel, você percebe que eles não tinham nem ideia que Deus ia usá-los para uma obra tão grande. Eles não tinham essa consciência, eles não sabiam disso. Não tinha nenhuma revelação de Deus para eles, dizendo: Zacarias e Isabel, vocês vão ser mãe de João Batista. Não tinha nada dizendo, não dizia nada. Eles simplesmente eram fiéis porque eram fiéis. Sabe uma coisa, irmãos? A fidelidade a Deus é um negócio tremendo. Porque a nossa fidelidade a Deus, a nossa fé em Deus, ela não deve estar jungida a nada, ela não deve ter nenhum outro suporte que não seja o próprio Deus. Eu não devo ser fiel a Deus porque Deus faz certas coisas. Eu não devo ser fiel a Deus porque Ele vai me abençoar. Eu não devo ser fiel a Deus porque se eu fizer isso Ele vai me dar um carro novo, uma casa nova, sei lá o quê. Não, a nossa fé em Deus não deve ser baseada nessas coisas. A nossa fé em Deus deve ser baseada exclusivamente em Deus. Não porque Ele dá coisas. Zacarias e Isabel não tinham nem noção de que eles estavam fazendo parte de um eterno plano de Deus. Quando eu olho aqui para vocês, você sabe o que Deus tem para você? Tem coisas na Bíblia que eu admiro demais. Por exemplo, a vida de Saulo de Tarso, Quem podia imaginar que aquele homem era um vaso escolhido de Deus antes dele se converter? Sujeito que perseguia a igreja, matava cristão, fazia um monte de coisa. E quando Deus encontra aquele louco no caminho de Damasco, desculpe-me, Saulo, sua ausência, ferozmente perseguindo os cristãos, ia para Damasco para prender, para matar, e de repente a luz de Deus vem sobre Saulo, e Saulo vai para Damasco cego, e o Senhor Jesus Cristo aparece a Ananias e diz: Ananias, vai lá na rua chamada direita e procure por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Aí Ananias fala: Senhor, nós ouvimos que esse homem tem perseguido o teu povo, nós ouvimos quanto ele é mau. Deus falou para ele: não, Ananias, esse é um vaso escolhido,
antes de nascer. Olha que coisa interessante, irmãos. Nós não sabemos o que Deus tem para nós, até que Ele realize, até que Ele se manifeste. Por isso que a nossa fidelidade deve ser voltada só para Ele, não para as coisas. Não para o que Ele pode fazer, o que Ele deve fazer, mas nele. Nós estamos nas mãos de Deus. E quando nós entendemos essas coisas, que nós estamos nas mãos de um Deus imutável e que cuida de nós, é muito importante você saber disso e viver isso. Não importa o que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele tiver plano na sua vida, Ele vai realizar. Mas seja fiel a Deus, como eram Zacarias e Isabel. Diz que eles eram fiéis a Deus. Seja fiel a Deus. Não procure nada de Deus, não procure resposta, não procure explicações de Deus. Só procure uma coisa de Deus. Procure ser fiel a Deus. Amém? Amém. Eles eram avançados em idade. E diz aqui que, enquanto Zacarias exercia o seu ministério, Deus revelou seu plano a ele. Diz assim: aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, você leu o texto, você acompanhou comigo, você viu que Zacarias orava pedindo a Deus, possivelmente, um filho. Mas até então ele já estava velho, a esposa dele estava velha, e ele não tinha recebido nenhuma resposta de Deus. Deus não tinha dado nenhuma resposta para ele. Apesar das orações dele não terem sido respondidas até então, ele jamais deixou de exercer o seu ofício sacerdotal. Ou seja, ele não se desviou em momento nenhum dos planos de Deus para a sua vida. Se ele era um sacerdote, ele exercia o sacerdócio. Toda vez que o seu turno era chamado para exercer o sacerdócio, ele estava lá, se apresentando para o serviço. Aí diz que coube-lhe por sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Os sacerdotes dessa época, vocês sabem que a tribo sacerdotal era a tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi tinha a tribo do sumo sacerdote, que vinha de Arão. E grande parte dos sacerdotes, eles trabalhavam no templo por escala. Havia um sorteio, eles trabalhavam por escala. Então tinha uma tribo inteira de sacerdotes. Então poucos eram chamados para o serviço. E outra, eles não podiam repetir, principalmente, o ato de oferecer incenso perante Deus. O altar do incenso é um altar pequeno, está em Êxodo 30. É um altar pequeno, onde punha um perfume que Deus tinha mandado. Deus deu a fórmula desse perfume. E ele era posto antes do véu no templo, ou no tabernáculo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Antes do sacerdote entrar no lugar santíssimo, ele tinha que oferecer um incenso ali naquele altar. E diz aqui que Zacarias foi designado para oferecer o incenso. Esse ato de oferecer o incenso era uma das mais altas honras que um sacerdote poderia ter, mas era por sorteio mesmo, né? E diz que coube a Zacarias, nessa época, nesse sorteio, de ele ser o sacerdote que ofereceria o incenso. E quando o sacerdote oferecia o incenso, entrava um grupo de sacerdotes dentro do tabernáculo e o povo ficava fora, nos pátios, orando. No templo de Jerusalém as pessoas não entravam. Criaram um templo de Jerusalém aí, né? Em São Paulo. As pessoas entram naquele templo. Vocês já foram lá? Quem foi lá? Eu quero subir da igreja. Brincadeira. No templo de Jerusalém o povo não entrava. Só entravam os sacerdotes. O povo ficava nos pátios. E na hora do incenso, que era oferecido de manhã e à tarde, era um altar que não podia se apagar aquele fogo do incenso. Aquele fogo era aceso permanentemente. Quando o sacerdote que estava escalado para oferecer o incenso entrava, ele entrava acompanhado de outros sacerdotes. Mas quando ele se punha diante do altar, ele ia derramar o incenso e acender aquele fogareiro lá, para subir o cheiro do perfume diante da arca de Deus, que ficava antes da arca. Todos os outros sacerdotes se retiravam do recinto e ficavam fora orando junto com o povo. Só aquele que estava designado poderia ficar ali naquele momento e oferecer o incenso. E no caso foi Zacarias. É interessante esse negócio do altar do incenso, porque a Bíblia tem alguns versículos sobre isso. Por exemplo, no Salmo 141, 2, quando o salmista está falando de oração, Salmo 141, 2 diz assim:
suba a minha oração como incenso diante de ti, está falando para Deus, e seja levantado das minhas mãos como sacrifício da tarde, ou seja, como oferecimento do incenso à tarde. Em Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 e 4, tem um outro texto bem interessante sobre esse incenso. Apocalipse 8, 3 e 4. Diz assim: veio outro anjo e pôs-se junto do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, aquele altar do incenso representava mesmo as orações do povo de Deus. É interessante esse negócio de oração, porque a oração é o verdadeiro sacrifício a Deus. Porque na oração nós entregamos o nosso próprio eu em sacrifício integral a Deus. Como diz Paulo lá em Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É pela oração que o nosso ser é posto diante de Deus. E esse altar do incenso representava isso. As orações dos santos eram elevadas a Deus. É interessante também ver que o texto nos mostra que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias para comunicar o plano de Deus, exatamente nesse momento que ele está oferecendo o incenso, no momento de reverência e contrição. O anjo do Senhor aparece para anunciar o plano de Deus. Diz que o anjo do Senhor estava em pé à direita do altar do incenso. E quando o sacerdote viu aquele anjo, encheu-se de reverente temor diante dele. É interessante ver isso aí, porque nós hoje ouvimos muito sobre anjos. Não sei se hoje ou sempre. E as pessoas falam: vi um homem de branco, um anjo, não sei o que e tal. Aí você pergunta: como você ficou quando você viu tal anjo? Não, fiquei de boa, foi uma paz. Nós temos um sacerdote aqui que está oferecendo no altar do incenso um sacrifício a Deus. E a Bíblia diz dele que ele era um homem irrepreensível diante de Deus, era santo diante de Deus. E quando o anjo aparece, o que acontece com Zacarias? Ele se enche de temor. Se você começar a ler a Bíblia, você vai perceber uma coisa. Por exemplo, Daniel. A Bíblia dá um testemunho tremendo sobre a vida de Daniel, o profeta. Mas diz que quando o anjo do Senhor apareceu a ele, ele caiu como morto. Então, essas visões de anjo que se tem, que você fica numa paz tremenda, como se tivesse tudo de bem. Olha, me desculpe, isso não é anjo de Deus não, viu? Não é não. Porque toda vez que a Bíblia mostra aqui um anjo aparecendo, né, as pessoas têm um temor muito reverente, muito santo. Tem aquele caso de Josué, quando ele estava para invadir a terra prometida, apareceu um personagem uniformizado de militar, com uma espada na mão. Josué olhou e viu, e olhou para ele e falou assim: quem é você? Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele falou assim: não, eu vim como príncipe do exército do Senhor. Josué caiu aos seus pés. Deus é poderoso e os seres que Ele manda são poderosos também. Nenhum ser humano tem condições de ficar diante de Deus numa condição de plena paz. Deus é tremendo, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é imutável, Deus é um ser que enche o universo, Deus é um ser que manda as coisas acontecem. Deus não é um ser do nosso tamanho, Deus não é um ser aqui no trato de um cara lá de cima, não, Senhor. Deus, é Senhor, é soberano sobre tudo, sobre todos. Nós cantamos aqui: Tu és soberano sobre a terra, e não só sobre a terra, mas sobre terra, céus e universo. Deus é soberano sobre tudo. Esse é o nosso Deus. E o anjo, quando aparece a Zacarias, para comunicar o plano de Deus, Zacarias se enche de temor. E o que é que o anjo diz para ele? Ele diz assim: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Se no momento, olha que coisa bonita, irmãos, no momento exato que Zacarias estava oferecendo um sacrifício
que representava a oração dos santos, que era o incenso. O anjo do Senhor aparece a ele para dizer: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Olha que bênção. Você tem algum pedido diante de Deus? Você tem alguma oração a Deus? Você tem alguma coisa que você quer que Deus lhe responda? Viva em contrição. Faça a vontade de Deus. E no momento que aquele homem fiel a Deus, a oração dele não tinha sido respondida até então. Ele não estava questionando Deus, jamais questionou a Deus até então. E o Senhor manda um anjo, Gabriel, que é o mesmo que anunciou a Maria o nascimento de Jesus Cristo, para dizer para ele: Zacarias, a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, terá um filho. Que coisa interessante. E uma outra coisa que me chama muita atenção nesse texto da palavra de Deus é algo que às vezes a gente tem um certo receio. O anjo apareceu a Zacarias para revelar a Zacarias o plano de Deus para a vida dele. Você sabe que muita gente tem medo do plano de Deus para a sua vida? Quando nós falamos do plano de Deus para a sua vida, as pessoas ficam receosas achando que Deus não estraga prazer. Se Deus realizar o seu plano na minha vida, eu não vou ter mais alegria, não vou ter mais prazer, não vou fazer mais o que eu quero, só vou fazer o que Ele quer, eu vou ficar preso nessas coisas. Olha, por favor, essa é a ideia mais errada que existe sobre os planos de Deus. Quando o anjo fala com Zacarias aqui, ele diz assim para Zacarias, sobre a realização do plano de Deus na vida dele. No versículo 14 que nós lemos, diz: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, no nascimento de João Batista, que ele estava anunciando. Quer dizer, quando Deus anuncia o plano a Zacarias, também diz a Zacarias que ele terá prazer e alegria na realização do plano de Deus. Então eu posso concluir que quando Deus se revela para nós o seu plano, Ele também nos dá prazer e alegria. Aquele prazer, aquela alegria que nós pensamos que temos, na verdade nós não temos, porque é muito fugaz, muito passageira, é baseado em pressupostos humanos, que passam, né? É o que os filósofos chamam de prazer epidérmico. Os filósofos dizem uma coisa a respeito dos prazeres: qualquer que seja o prazer, qualquer que seja a forma de prazer, que não seja em Deus. Eles dizem uma coisa: o problema é que a vida não é prazerosa. A vida tem momentos de prazer. E são momentos que você não pode congelar e dizer: esse momento aqui, toda vez que eu vou ter prazer nele, ele fica na lembrança e ele vai se apagando da lembrança. Só existe um prazer que não se apaga da lembrança: é o prazer da presença de Deus. Todas as pessoas que foram tocadas por Deus um dia na sua vida têm esse prazer imenso, e você sabe disso. Esse prazer é imenso mesmo. Eu gosto muito de ouvir o pastor John Piper, lá dos Estados Unidos, que ele fala muito sobre isso, o prazer em Deus. Esse eu descobri, o prazer em Deus. E quando nós descobrimos isso, a nossa vida fica muito boa mesmo. E o anjo diz para Zacarias que você terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no nascimento desse menino que eu estou anunciando, disse o anjo. Diz que esse menino seria grande diante do Senhor e cheio do Espírito Santo. Quer dizer, o prazer e a alegria que João proporcionaria aos pais e a todos seria decorrente de Deus. O prazer teria a origem em Deus. E o anjo diz que João seria cheio do Espírito Santo desde o nascimento. E como ele era cheio do Espírito Santo desde o nascimento, a Bíblia diz, né, o anjo dizendo para Zacarias, que João converteria muito dos filhos de Israel ao Senhor. Quer dizer, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, o que é que ela faz? Ela procura converter pessoas a Deus. Porque a pessoa encontrou o prazer verdadeiro. Porque a pessoa encontrou a vida verdadeira. A pessoa encontrou razão para viver. E fora de Deus não há razão para viver. Eu lembro quando eu estava caminhando para o ateísmo, e eu comecei a me imaginar como uma pessoa sem Deus, eu pensei em me suicidar. Para que eu sirvo? Para que serve a vida? Se eu sou só um conglomerado químico, daqui uns dias eu vou ser comido de bicho, para que eu vivi? E só quando em Deus eu descobri a vida, foi então que eu tive prazer e alegria de viver. Fora de Deus não existe prazer, não existe alegria, não existe sentido para a vida. Eu vejo muitos crentes, às vezes, que não têm o menor prazer em viver. Eu fico pensando, será que de fato eles nasceram de novo? Será que de fato eles tiveram uma experiência com Deus?
Será que nós estamos brincando de religiosidade e nem sabem quem é Deus? Diz aqui que João seria cheio do Espírito Santo e converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor e produziria paz entre os lares e faria com que os pais entendessem seus filhos, os filhos aos pais, e houvesse paz e harmonia entre as famílias. E acima de tudo ele seria o precursor do Messias com o mesmo espírito e virtude de Elias para realizar os objetivos de Deus para todas as famílias da terra. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão que nele, Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. E quando é anunciado o nascimento de João pelo anjo, diz que ele seria aquele que levaria as famílias a Deus. Agora, eu falei para você prestar atenção naquele testemunho que a Bíblia deu sobre Zacarias. O que é que a Bíblia diz sobre Zacarias e sobre Isabel? Versículo 6. E eram justos perante Deus, vivendo irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha, irmãos, já me perguntaram uma vez, eu lembro até hoje, eu ainda era solteiro, e me perguntaram por que a Bíblia mostra o pecado de certos homens, ainda diz que eles eram agradáveis a Deus. Então, na época eu respondi, e continua sendo essa minha resposta até hoje. A Bíblia não é um livro que exalta homens. Se você imagina que a Bíblia está aqui para exaltar Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, João, você está completamente enganado. A Bíblia mostra quem é Deus. E a Bíblia mostra quem é o ser humano. Não importa quão bom esse ser humano pense ser, a Bíblia mostra que ele é defeituoso. A Bíblia não esconde defeito de nenhum dos personagens dela. Nenhum deles. Vocês viram qual era o testemunho da Bíblia sobre João? O que ele era, antes do anjo falar com ele? Vamos ler juntos, no versículo 6, né? Como era Zacarias e Isabel? Leiam aí. Vamos ver o versículo como está. E eram... Você pode imaginar uma pessoa melhor do que essa? Ou pessoas melhores do que essas? A Bíblia está dizendo que eles eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Esse é um testemunho fenomenal sobre alguém que a Bíblia dá, né? Às vezes eu fico até pensando, se a Bíblia falasse a meu respeito, o que diria? Como que a Bíblia me catalogaria? Hoje está difícil de falar. Sobre Isabel e sobre Zacarias, o testemunho é perfeito, né? Eles eram justos perante Deus. Aí o anjo chega, enquanto Zacarias, olha, irmãos, eles ficaram velhos esperando em Deus. Zacarias orava e não reclamava. Deus não respondia a oração de Zacarias, mas ele continuava firme e fiel. E Deus manda um anjo, Gabriel, que assiste diante de Deus, para dizer: Zacarias, a tua oração foi ouvida, meu filho. Aí o que acontece com Zacarias? Olha a humanidade de Zacarias vindo à tona e falando bem alto. Quando o anjo diz para ele: Zacarias, a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. O que é que Zacarias vai falar para o anjo? Ele estava falando com o anjo. Quando ele viu o anjo, ele tremeu na base. O anjo falou: não temas. Ele sabia que era um anjo de Deus. E quando o anjo falou com ele, ele falou assim: mas como terei certeza disso? Pois se eu sou velho, minha mulher também está adiantada em idade. Quer dizer, em outras palavras, ele disse: isso não tem a menor possibilidade de acontecer. Não existem condições humanas para tanto. Eu e minha mulher já somos velhos. Como é que um casal de velhos... Você já viu uma pessoa de 80 anos grávida? Quem viu, levanta a mão. Nem eu. Um cidadão de quase 100 anos de idade gerando filhos. Tem que ser muito forte, né? Não tem. É muito difícil. Quando o anjo disse para ele: olha, sua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, vai ter um filho. Falar: não dá, não tem direito. Quem que estava falando com esse homem? Não era o anjo do Senhor? Olha a reação de Zacarias: um homem justo, temente a Deus, vivendo irrepreensível em seus mandamentos. Mas quando chega a resposta da oração, o que ele vai fazer? Ele descreve completamente.
É aquela coisa, se não tem possibilidade para mim, não tem possibilidade. O que é que diz o versículo 37 do capítulo 1 aí de Lucas? O próprio anjo Gabriel falando e dando testemunho a respeito do nascimento de João Batista, quando ele está falando a Maria, que Maria teria um filho também, sem concurso de homem. O que é que ele diz? 1,37? Porque para Deus? Você crê nisso? Amém? A gente crê aqui, né? E quando o negócio começa a ficar feio do nosso lado, aí o que é que a gente faz? Quem crê? Você crê? É difícil, né? A gente está aqui acabando com Zacarias, né? Mas ninguém se põe no lugar do Zacarias, né? Se fosse você uma velhinha e seu marido um velhão, você conhece lá a situação toda. Quando chega, vocês vão ter um filho. Não vai não. Isso não tem jeito não, senhor. Deixa para outra pessoa. Deixa para os jovens. Não é verdade? Mas olha, irmãos, a Bíblia, quando fala de seres humanos, mostra a nossa pequenez, a nossa dependência, mostra tudo isso. A Bíblia não existe para exaltar ser humano. A Bíblia existe para exaltar a Deus. Nós, seres humanos, não importa quão bons a gente imagina ser, nós somos pecadores inúteis, na verdade. O anjo chega e diz, sua oração foi ouvida. Não era para o cara dar um pulo de alegria, porque ele estava velho. Olha só, ele continuava orando. Ele estava velho, ele sabia que ele era velho. Ele sabia que a esposa dele era velha. Mas ele continuava orando. Aí o anjo chega e falou, tua oração foi ouvida. Ele falou, não vai, não tem jeito. Não tem como. Minha velha? Só faltou ele perguntar para o anjo, vou casar com outro? E o anjo ficou muito chateado, né? Quando ele disse, olha, como saber disso? Pois eu sou velho e minha mulher também está adiantada em idade. Então o anjo falou assim, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. Quando o anjo Gabriel ouve as palavras de Zacarias, ele diz, eu interpreto assim, o que o Gabriel está dizendo para Zacarias é o seguinte, você sabe do que você está falando? Às vezes a gente não sabe quem está falando, né? E fala besteira. Quando nós estamos diante de Deus, irmãos, nós temos que saber com quem estamos lidando. Nós temos que saber com quem estamos falando. A nossa religião, às vezes, nos leva à falta de reverência, à falta de temor diante de Deus, mas a Bíblia diz que Ele há de trazer a juízo todas as nossas obras. Vai ter um dia que a gente vai ficar diante dele, cara a cara. De duas formas a gente ficará. Os salvos, aqueles que estão em Cristo, ficarão diante dele no tribunal de Cristo, onde nós seremos julgados, não para salvação, mas para recebermos os nossos galardões ou deixarmos de receber. Mas vai ter uma explicação. E aqueles que negaram o Senhor Jesus Cristo estarão diante do trono branco, estarão diante do juízo de Deus. E Deus os condenará. A Bíblia diz que muitos vão chegar até nele e falar, olha, mas em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos maravilhas. Diz que Deus vai falar para ele o seguinte, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Nós estamos lidando com esse Deus. É um Deus que salva em Jesus Cristo, mas é um Deus que condena aqueles que não estão em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus é um justo juiz, um juiz que se ira todos os dias. Nos Salmos diz que Deus tem afiado a sua espada, e se o ímpio não se converter, Deus o condenará, com certeza. Muita gente fala, mas Deus é amor, um Deus de amor vai condenar os seus filhos? Vai. Outro dia eu falei aqui, as pessoas imaginam que quando um ser ama, ele não toma decisões. Quer dizer, até, acho que foi no culto de quarta-feira, não lembro, que eu falei o seguinte, falei, você ama seu filho? Amo demais. E se um dia você chegar na mesa para o jantar, você crente, seu filho pega, puxa um maço de cigarro e acende o cigarro na sua frente, você vai falar o que para ele? Meu filho, pode fumar porque eu te amo, você pode fumar. Eu te amo. Aí o seu filho puxa uma garrafa lá de 51,
põe no copo e bebe lá na sua presença. Ai, meu filho, eu te amo, então você pode beber. É isso que você faz? É isso? E você não ama? Se teu filho pequeno chegar e te desrespeitar, principalmente na presença dos outros, o que você faz? Você não ama seu filho? Quando nós amamos, nós também tomamos providências. A Bíblia diz no capítulo 12 de Hebreus que Deus corrige o que ama e açoita todo aquele que toma por filho. Então não é porque Deus ama que Deus deixa de tomar providências. O amor não torna o indivíduo um bobão, não. Muito pelo contrário. A Bíblia diz lá em Hebreus que Deus é amor, mas diz também que Deus é fogo abrasador. E Deus nunca deixará de tomar providências contra o pecado. Deus vai julgar o pecado. E pecado é pecado. Quando Gabriel fala, o anjo Gabriel fala com Zacarias, e ele diz: como é que eu vou saber disso? Aí o anjo fala assim: eu vou te mostrar como é que você vai saber disso. Para você não falar besteira, vai ficar mudo. Deus tem um plano na sua vida, e você está falando demais para o seu tamanho. Então faz o seguinte: fica mudo até que a criança nascer, porque ela vai nascer como eu falei. Deus vai cumprir o seu plano como eu falei. E Deus cumpre de fato o plano dele na vida de Zacarias. Mas disse: você só vai falar quando essa criança nascer. O Zacarias perguntou para ele: como é que eu vou saber que minha mulher vai dar um filho a mim? O anjo falou: ele vai, você vai ver. Só que você não vai falar, você vai ficar mudo. Às vezes é melhor ficar mudo diante de Deus do que falar besteira e perder a bênção, né? Muita gente já perdeu a bênção. Não só a bênção divina, mas grandes bênçãos na vida porque falou demais. Você sabe que falar pouco é sabedoria também. Falar muito com sabedoria é uma bênção. Mas falar pouco também é sabedoria. E às vezes é sabedoria ficar calado. Que Deus nos dê a sabedoria necessária, né? Para que Ele não diga para nós: fica mudo até que as minhas promessas se cumpram. Bom, Zacarias ficou mudo e ele estava oferecendo nesse momento o incenso no templo do Senhor. E quando o sacerdote acabava de oferecer o incenso, ele saía e o povo estava orando fora. Então ele dava a chamada bênção da Torá, que é aquela de Números capítulo 6, 24 a 26. O sacerdote, quando acabava de oferecer incenso, ele saía e falava à multidão: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E quando Zacarias saiu, estava mudo, não podia falar e ficou falando por acenos, não é? Mas o povo entendeu e não reclamou, porque não recebeu a bênção da Torá. Queridos irmãos, o que fica para nós nessa mensagem, e o que eu peço a Deus, é que Ele nos faça entender e nos ajude a entender os seus planos para as nossas vidas e nos capacite pelo seu Espírito a executá-los. E que Deus nos faça entender que nós agimos e nós lidamos com um ser soberano, um Deus que tem um plano e que não muda o seu plano e que não trabalha com plano B nem C. O plano de Deus não precisa de emendas, de aditamentos, não precisa de nada. O plano de Deus é perfeito. Diz lá no Salmo 19 que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Portanto, queridos, que fique na nossa mente, nos nossos corações, essa ideia, que essa história que nós vimos aqui na Bíblia é a história da realização de um plano eterno de Deus sendo posto em prática. E quero que você saiba também que você que está sentado aqui, que um dia teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, e que você nasceu de novo, que o Santo Espírito habita em você, foi plano de Deus na sua vida. Ele mandou Jesus morrer por mim, mandou Jesus morrer por você, Ele mandou com que todas as coisas acontecessem, e mandou pregar a você a palavra, pregar a você a palavra da vida, o Evangelho dele, e você ouviu, e o Espírito Santo te convenceu que você é um pecador, e você foi levado a Jesus Cristo, e foi salvo, e é salvo por toda a eternidade. Não porque eu e você mereçamos, mas por causa da sua graça. Eu e você somos como Zacarias, que quando Deus fala conosco, nós achamos que é impossível, mas Deus mesmo assim nos ama, e mesmo assim nos salva.
e nos salvou com uma eterna salvação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe dê sempre uma oportunidade de você conhecer a Jesus cada vez mais através da palavra dele, que você cresça na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a palavra dele seja de fato eficaz na sua vida, e que você entenda que você lida com Deus soberano e imutável, e que te ama imutavelmente, e que tem um plano imutável para a sua vida, e que te chama de forma imutável. Você é salvo imutavelmente para todo sempre. Amém. Eu não sei se todos aqui já entregaram suas vidas a Jesus Cristo, mas você ouviu a palavra de Deus, se o Espírito Santo falou com você. Se você quiser entregar sua vida a Jesus Cristo, nesse momento você pode fazer. O que eu peço é que você diga as seguintes palavras: diga: Deus, meu Senhor, eu sei que sou um pecador, pecadora, e não tenho nenhuma condição de me salvar. Eu não tenho nenhum mérito para apresentar diante de Ti, mas eu te peço que, por Tua graça, através de Jesus Cristo, Teu Filho que enviaste, o Senhor me salve e me tome para si. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.